para combate à violência contra as crianças e adolescentes. Quero convidar aqui o advogado fundador e presidente da Kimicati Advogados, nosso querido amigo Herbert Kimicati, por gentileza. Uma salva de palmas ao nosso palestrante. Essa palestra terá o tempo de 25 minutos e logo após teremos a palestra com o presidente do Conselho Estadual de Direitos das Crianças e Adolescentes, o Iberê Ferreira da Silva Júnior. E depois nós iremos para o nosso coffee break. Com vocês, Herbert Kimicati. O presidente Sérgio, mais cedo, trouxe uma reflexão a respeito do céu, falando em criança e adolescente. E naquele momento eu me lembrei muito de um poeta filósofo de cordel, o Catulo da Sertão Cearense, perdão, Catulo da Paixão Cearense, onde um dos seus cordéis ele narra uma cena onde um filho de aproximadamente 12 anos, completamente desnutrido, no colo da mãe, vira para a mãe e diz: mãe, no céu tem pão? Então narra ele a resposta da mãe dizendo: tem sim, filho, vai em paz que no céu tem pão. E faleceu essa criança, segundo a narrativa desse cordel. É uma tristeza, obviamente é uma obra-prima da nossa natureza não muito distante das deficiências e ineficiências públicas e privadas relacionadas à fome, relacionadas às dificuldades de políticas públicas que poderiam alcançar as crianças e os adolescentes. Por outro lado, falar de criança sem falar da mulher, também, como foi dito aqui, salvo engano, pelo auditor do Tribunal de Contas, é como se não estivéssemos enfrentando o assunto com a seriedade biológica que ele merece. E quero ser um pouquinho ousado em trazer aqui uma reflexão com um passo além para a realidade. Falar de mulher, falar de proteção à mulher, falar de proteção à criança e ao adolescente, falar de política pública, falar de iniciativa privada, sem falar de dinheiro, no mundo capitalista e num país capitalista como vivemos, é o mesmo de estarmos construindo a cada dia academias para os altos valores intelectuais apenas. É o dinheiro a mola mestra das soluções efetivas para uma temática de tamanha envergadura como essa. E nesse contexto, o que me traz aqui, e quero agradecer ao presidente pelo convite, parabenizar o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, mais essa iniciativa, e que nos deixa muito felizes enquanto advogado, que é ver um Tribunal de Contas que, na sua essência institucional, seria um tribunal punitivo, está trazendo uma pauta altamente programática e preventiva. Uma prestação de contas naquilo que deve ser feito, e não por aquilo que deixou-se de fazer. Por essa razão, os meus sinceros cumprimentos. Quero cumprimentar também toda a plateia, todos que antecederam, pelo brilhante dia que realmente sairei daqui muito mais empolgado ainda com o que faço do que cheguei. O tema, portanto, que me foi proposto é um tema que a palestrante que me antecedeu trouxe o alinhavo final. Imaginemos, nós aqui tivemos uma aula do Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Desenvolvimento Humano e Cidadania, recursos disponíveis para políticas públicas relacionadas a crianças e adolescentes. Percebemos todos nós o emaranhado de programas e projetos. Percebemos todos nós o nível o requinte de detalhamento de cada temática,
Agora imaginemos as realidades operacionais dos municípios. Quais as condições que os municípios têm para, diante de um dos ministérios, acessar aos recursos e às políticas disponíveis? É praticamente impossível. E quando falo isso, falo com a responsabilidade de quem trabalha com a advocacia de projetos exclusivamente voltados para a captação de recursos para viabilizar políticas públicas em municípios brasileiros. Se um dos ministérios que veio aqui, trouxe, e aliás, Cássia, se não me engano, que estava aqui me antecedendo, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Humano e Cidadania de 2024 a 2027, apenas para criança e adolescente, na rubrica 322, tem um volume de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Só para 2025, cerca de 1 bilhão de reais. Mais 900 milhões de reais para 2026. Estou me referindo a um ministério. As políticas públicas para criança e adolescente, também como dito aqui com muita transparência, são políticas transversais. Não há no orçamento da União ou no programa plurianual a rubrica criança e adolescente. Assim como há, e os municípios também não sabem, rubrica e orçamento específico para a saúde da população negra. Há recursos disponíveis junto ao Ministério da Saúde para o enfrentamento e a promoção e prevenção da saúde da população negra. E como subitem, população negra, mulher. É um emaranhado. É uma construção tão técnica, tão eficaz e tão complexa que se torna distante da realidade municipal. Mas eu não vim aqui para falar de orçamento da União, muito menos orçamento do Estado. Eu vim aqui para trazer uma visão, eu não vou dizer inovadora, mas eu vou dizer diferenciada. Já que estamos diante de emaranhados orçamentários, e aqui não é um desestímulo para nenhum dos municípios, nenhum dos órgãos municipais ou estaduais, em buscar os recursos, em se manterem habilitados para os recursos. Ao contrário, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, encampou para si, a partir de distribuições regimentais do Supremo, a discussão das emendas PIX. Todos aqui sabemos do que está acontecendo. Qual é o grande problema da emenda PIX? Não existe problema. Não houve suspensão da emenda PIX. Não houve prejuízo para os municípios. O problema está na falta de projeto. É simples. Se fosse simples. E onde entra a grande solução? O estudo e a elaboração de projetos estruturados, por mais simples que sejam, porque os recursos são disponíveis. Mas eu quero falar de fundos internacionais. Pelo menos 10 fundos internacionais, eu tenho aqui anotado para não me esquecer, e obviamente fico à disposição para compartilhar as informações. Ao menos 10 fundos internacionais congregam cerca de 5 milhões de reais por projeto para a captação de municípios brasileiros. E aqui eu faço questão, peço licença para fazer uma leitura muito rápida. Banco Interamericano de Desenvolvimento, Unicef, Unesco, Lego, Fundação Lego, o Lego, Bernard Van Leer Foundation,
OAK Foundation, Global Fund for Children, União Europeia, Global Europe, BID e títulos de impacto social, Pay for Results. Alguém aqui já ouviu falar de algum desses fontes de financiamentos? Certamente, alguns aqui são conhecidos. Mas a grande maioria desconhecidos. E desconhecidos de uma plateia qualificada, como essa que está aqui, desconhecidos de quem atua com a criança e adolescente no seu dia a dia, como seu objetivo de trabalho. E o que é pior? Com quem convive com a escassez de recursos. O que temos então?